Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno da Igreja Cristã Maranata. Nosso programa semanal em que trabalhamos os assuntos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Evidentemente, ocorrem todos os domingos, às 10 horas da manhã, pelos nossos canais oficiais, pela TV Manaim e também nos nossos templos de forma presencial. Nós estamos reunidos aqui para o programa de hoje e eu gostaria de saudar o pastor Júlio Filgueiras, que está conosco. A paz do Senhor, pastor Douglas, pastor Jerônimo e todos que participam conosco deste programa. E o pastor Jerônimo Silva. Paz do Senhor, pastor Jerônimo. Paz do Senhor, pastores. Paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham. Pastor Júlio, nós estamos fazendo uma recapitulação e hoje nós estamos falando sobre a igreja de Sardes. E você que nos acompanha, talvez tenha chegado pela primeira vez neste programa, nós recomendamos assistir os programas anteriores. São assuntos maravilhosos e que nós estamos aprendendo sobre as profecias contidas nas cartas à igreja de Apocalipse, que falam da história da igreja. Queria pedir ao pastor Júlio que faça uma breve recapitulação, pastor. Amém. Vamos lá então. Gostaria que fosse projetado na tela aquele quadro das 7 igrejas e as 7 cartas que foram destinadas às 7 igrejas. Então vamos, primeiramente, nessa tarja vermelha que está na parte superior do vídeo, dessa imagem, nós temos a análise histórica e profética das 7 igrejas do Apocalipse. Então, o apóstolo João foi arrebatado em espírito e ele recebe as revelações de Deus. E 7 cartas foram destinadas às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas estão aqui nessa primeira linha, nessa primeira faixa. A igreja que estava em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja tem um significado. O que significa Éfeso? Está logo abaixo. Desejável, Esmirna, mirra, Pérgamo, casamento pervertido através do casamento, Tiatira, sacrifício contínuo, Sardes, os restantes, Filadélfia, amor fraternal e Laodiceia, direitos do povo. Logo abaixo, nós vamos perceber que cada uma dessas igrejas fazia parte de uma história, a história da igreja, iniciando lá em Éfeso, a partir do ano 33, que foi o ano do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição. Depois nós temos Esmirna e assim sucessivamente todos os períodos, as eras da igreja. Okay? Logo abaixo nós temos o texto de Isaías que apontam 7 Espíritos de Deus, ou seja, para cada igreja há uma operação de um predominante de um dos 7 Espíritos de Deus. Todos os Espíritos de Deus, os 7, operaram em todas as igrejas, mas há uma operação predominante. E por fim, nós temos as 7 parábolas que estão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, e para cada carta há um Espírito de Deus, que está em Isaías, e também para cada carta há uma parábola correspondente. Então, na igreja de Éfeso, a parábola do semeador. Na igreja de Esmirna, a parábola do trigo e do joio. E assim sucessivamente, até chegarmos ao estudo que nós estamos fazendo, é a 5ª igreja, a igreja de Sardes, onde tem essa imagem do número 7. A igreja de Sardes é a 5ª igreja, e lá embaixo nós vamos ver que a parábola correspondente é a parábola do tesouro escondido, e em cada parábola há também uma conexão, uma ligação profética e histórica com aquela igreja. E aqui nós estamos falando do período da reforma religiosa que aconteceu e algumas características proféticas que se cumpriram nessa igreja, na igreja de Sardes. Muito bem, pastor Júlio. Agora, pastor Jerônimo, o pastor Júlio mencionou aqui as parábolas que estão relacionadas a esse período histórico e profético da igreja entre Éfeso e Laodiceia. E nós estamos estudando esta semana sobre o derramamento do Espírito Santo. Eu gostaria que nós fizéssemos algumas correlações hoje. Quando você olha a igreja de Éfeso,
existe uma parábola relacionada, que é a parábola do semeador. Então, nós vamos hoje aqui percorrer, né, Júlio, e os irmãos, amigos que participam conosco, entender qual é a relação profética entre a igreja de Éfeso e a igreja de Sardes. Por quê? Elas têm algo em comum. Eu gostaria, pastor Jerônimo, que você explicasse um pouco dessa correlação. Em seguida, nós entrássemos na parábola do semeador, dentro desse contexto do derramamento do Espírito Santo. Bom, a parábola do semeador, ela é muito interessante porque ela traz alguns elementos. A palavra diz que um homem saiu a semear e ele semeou a sua semente. A semente, uma parte caiu à beira do caminho, logo vieram as aves dos céus e tomaram aquelas sementes. Outra parte caiu entre as pedras e aquelas sementes, elas nascem, germinam, mas como havia pedras, elas logo morrem. Logo depois também vemos as sementes que caíram entre espinhos e também foram sufocadas. Mas vemos as sementes que caíram em boa terra. E aquelas sementes frutificaram e foram a 100, a 60, a 30 e deram seus frutos, apontando para a igreja fiel em Éfeso. E nós vamos ver, companheiros aqui e também quem participa conosco, que em Éfeso nós vamos encontrar essas oposições. Por exemplo, as sementes que foram à beira do caminho, que as aves dos céus vieram, que mostram o maligno, ou seja, quando o maligno se opôs, podemos lembrar de Ananias e Safira, podemos lembrar de Elimas, o mágico, tantas pessoas que tentaram ali trazer uma forma com que a palavra não prosperasse. Mas o que nos importa hoje é falar desse momento que a palavra, que a semente, que a palavra prosperou. Ou seja, essa semente que caiu em boa terra e que frutificou, apontava profeticamente para o primeiro momento do derramar do Espírito Santo, que foi o dia de Pentecostes, quando, naquele dia, vários homens ouviram a manifestação do Espírito Santo de Deus. Haviam pessoas de diversas nações, cada um com seu idioma, com sua linguagem, com seu dialeto, ouviu na sua própria língua aquilo que o Senhor estava falando. Quando também tiveram visões, viram como línguas de fogo repartida que vinham sobre o povo e também ouviram como um som de um vento veemente. Ou seja, essa parábola do semeador que deu fruto, ela apontava profeticamente para este momento do derramar do Espírito, que seria em Pentecostes, ou seja, aquela igreja que sairia para evangelizar, aquela igreja que daria fruto, aquela igreja que daria muitos frutos, porque muitos foram salvos. A palavra de poder do Senhor, o Evangelho, que prosperou no meio tanto de Israel quanto de diversos países. Ou seja, foi essa igreja que deu fruto e que viveu o derramar do Espírito Santo. Muito bom, pastor Júlio. Agora, A festa do Pentecostes, que era uma festa judaica, né, pastor Jerônimo, coincidiu nesse dia, porque eram 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes. Então a igreja estava ali reunida e foi o dia que eles receberam o Espírito Santo. Na parábola do semeador, nós temos uma boa terra, como o pastor Jerônimo mencionou, onde a semente foi lançada e essa terra frutificou. E a festa de Pentecostes está ligada à colheita também. Era uma festa ligada à colheita, ou seja, os primeiros salvos estavam sendo colhidos, os primeiros frutos do Evangelho. Você tem a conversão de quase 3.000 pessoas, depois quase 5.000 almas. Nas duas primeiras mensagens de Pedro, né? Nas primeiras mensagens de Pedro, que foram mensagens reveladas, porque Pedro recebeu as chaves, que era a revelação. Pedro, por exemplo, ele utiliza textos do Antigo Testamento, Salmos, o Salmo 16, algumas outras menções a Joel, e ele traz a revelação. Ele fala de Jesus, inclusive, no Antigo Testamento. Ele aponta que aquilo estava se referindo ao Senhor Jesus. Era a palavra revelada. E será assunto para outras oportunidades. Então, ali houve a primeira colheita da igreja.
os primeiros frutos, os primeiros salvos, que foram batizados, inclusive. E aí nós temos uma correlação, depois, né, uma parábola do tesouro escondido lá na igreja de Sardes, por haver uma comparação entre essas duas igrejas. O que aconteceu em comum com essas duas igrejas? Isso a gente vai abordar, né, pastor? O importante, né, companheiros, é nesse primeiro momento em que a igreja ela é batizada com o Espírito Santo, ali em Jerusalém, por ser uma festa grande do dia de Pentecostes, não tinha somente aqueles que eram os seguidores, os discípulos de Jesus, mas havia ali uma representação de vários povos. Ou seja, era um momento do derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. Sim. Essa efusão do Espírito Santo, a profecia de Joel que Pedro cita, que era o cumprimento do que eles estavam vendo, né? Eles achavam que os discípulos estavam embriagados, né? Estavam cheios de mosto, mas na verdade eles estavam ali batizados com o Espírito Santo. E é interessante, pastor Douglas, essa parte foi colocada porque as pessoas tendem a transferir para o servo de Deus um problema por ele ser servo e estar vivendo essa bênção do Espírito Santo. Quando, na verdade, o problema não está no servo de Deus. Porque o apóstolo Pedro diz, olha, vós julgueis que estes homens estão embriagados. Ou seja, eles estão fora de si, eles não estão com raciocínio, não estão em plenas faculdades mentais. Mas, na verdade, era o contrário. Eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. E não havia nada de errado com eles, pelo contrário. Então é muito comum quem está de fora, quem não está vivendo a bênção do batismo com o Espírito Santo, querer trazer para aquele que está vivendo que ele está errado. Olha, a operação não é para agora. Isso passou. Eles estão emocionados, eles estão vivendo algo de aparência. Não é isso. A operação do Espírito Santo ainda acontece no nosso meio. O Senhor continua batizando com o Espírito Santo. Glória a Deus. Continua dando visões, revelações. Glória a Jesus. O Senhor continua salvando almas. E esse evangelho é o evangelho vivo, que é o evangelho de Cristo. Glória a Deus. O pastor Douglas mencionou que ali vários povos estavam ali em Jerusalém. Eu abri o texto aqui em Atos capítulo 2 e estava nascendo realmente uma igreja gentílica, uma igreja de pessoas que não eram de Israel, mas uma igreja das gentes, de povos de todos os lugares. Está aqui em Atos capítulo 2, verso 9, partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então era um anúncio aos gentios, às gentes. A igreja estava entrando na história da humanidade. Era a entrada da igreja, o primeiro derramar do Espírito Santo para que a igreja pudesse resistir, por isso a operação dos 7 Espíritos de Deus ali, para que a igreja pudesse resistir todas aquelas oposições que ela enfrentou, foram mencionadas até pelo pastor Jerônimo, que está aqui. Muito bem. Nós poderíamos abrir aqui a profecia que Pedro menciona, a profecia de Joel, porque ela é muito interessante, ela está ligada a esse estudo de hoje. Nós falamos que no derramar do Espírito Santo, nós vemos esse momento em que os povos e a igreja gentílica, eles são alvo desse derramar, dessa operação gloriosa, né? Imagina o que era isso ali naquele dia de Pentecostes, as pessoas ouvindo falar na sua língua nativa os mistérios de Deus, coisa extraordinária. E o apóstolo Pedro se levanta e ele dá uma explicação, ou seja, havia ali o batismo com o Espírito Santo, haviam os mistérios de Deus, línguas estranhas, mas havia doutrina também. Exatamente. Então Pedro se levanta e fala, olha, isso aqui que nós estamos vivendo está na palavra. E ele menciona a profecia de Joel. Pastor Júlio, você pode mencionar para a gente, por gentileza? No verso 15 de Atos, capítulo 2, inicialmente Pedro diz o seguinte, esses homens não estão embriagados. Ou seja, não é o vinho aqui dessa terra, não é algo mental, filosófico, não é isso. Ninguém teve a ideia ninguém programou isso. Isso veio do céu. Isso é o que está profetizado. Então esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã.
Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, verso 17, de Atos capítulo 2, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Então nós vamos encontrar na igreja de Éfeso, que é a igreja primitiva, esse momento em que eles são batizados com o Espírito Santo, cumprindo a orientação que o Senhor Jesus deu para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então agora a igreja primitiva estava revestida de poder para testemunhar, para evangelizar, mas também obedecer à voz do Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele tem como característica principal tornar o homem obediente à voz do Senhor. Não é, pastor Jerônimo? Porque o homem batizado com o Espírito Santo, ele entende que ele não é mais dono de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, mas agora ele é submetido ao desejo, à operação e à vontade do Senhor, certo? Sim, e nós podemos ver porque qual foi o pecado original do homem? A desobediência. O homem, quando ele desobedeceu, ele deixou de ter o quê? A presença de Deus, deixou de ser eterno. Mas quando o homem é batizado com o Espírito Santo e passa a obedecer o Espírito Santo, ele volta a ter a chance de ter uma vida eterna com Deus. Glória a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é esse elo que faz o homem poder voltar ao princípio, né? Voltar a ser como era antes, no caso, como Adão era. Na verdade, o Espírito Santo é esse elo que faz o homem ter comunhão com Deus e obedecer à voz do Senhor para ter uma vida dirigida pelo Senhor. Glória a Deus. Até separei, pastor Douglas, o texto de Joel, né? Texto de Joel 2:28, que diz: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Foi o texto que Pedro utilizou, né? Há uma profecia, né? Uma profecia. Interessante porque Pedro teve discernimento em entender que o que estava acontecendo ali era o cumprimento daquela profecia. Muito bom. E isso é muito importante quando o servo de Deus, ele tem entendimento do momento profético que ele está vivendo. Pedro teve esse entendimento. Quando o Espírito Santo começa a operar, ele entende, a profecia está se cumprindo. E nós também entendemos, as profecias já se cumpriram. E em breve Jesus vai voltar. E as profecias estão se cumprindo. E em breve Jesus vai voltar. Glória a Deus. E nós vamos perceber que essa presença gloriosa do Senhor, ela foi devido às 7 operações do Espírito Santo na igreja de Éfeso. Porém, nós temos estudado que, ao passar do tempo, nessa linha profética, a igreja de Esmina, de Pérgamo e Tiatira, ela vai perdendo essa intimidade com o Senhor. Porém, e agora voltando ao início do nosso programa, aquilo que nós falamos, há uma relação da igreja de Éfeso com Sardes. Por quê? Porque esta operação do Espírito Santo na sua plenitude, ela volta na igreja de Sardes, né? Se em Éfeso era o início da igreja, era o preparo para a saída, para a semeadura, agora em Sardes Deus também tem um projeto. O batismo com o Espírito Santo, esse derramado do Espírito Santo, ele agora vem num segundo momento muito importante. Pastor Júlio, que momento é esse que a igreja de Sardes, ela começa a viver nessa ênfase agora do Espírito Santo? Pastor Douglas, Pastor Jerônimo e todos que participam,
Quando nós falamos na igreja de Éfeso e na igreja de Sardes, nós já dissemos no início do programa que elas têm algo em comum. O que há em comum entre essas duas igrejas? O derramar do Espírito Santo. Então, lá em Éfeso, no início da igreja, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Quem está assistindo pela primeira vez, o que é o batismo com o Espírito Santo? Jesus disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É quando o homem recebe o Espírito Santo, ele é revestido do poder de Deus. Glória a Deus. Ele se torna um servo de Jesus. Ele se torna uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Nós temos um intervalo aí de 3 igrejas, como o pastor Douglas mencionou, que é a segunda fase da igreja, Pérgamo, a terceira, Esmirna, Perdão. Pérgamo e Tiatira. a segunda fase da igreja, Esmirna, a terceira, Pérgamo, a quarta, Tiatira. Chegamos então em Sardes. Deus agora derrama mais uma vez o poder do Espírito Santo para uma renovação, para um recomeço na história da igreja. Encontramos então uma parábola, que é a parábola do tesouro escondido, quando historicamente inicia-se a reforma religiosa. Já haviam alguns pré-reformadores que estavam descobrindo que historicamente a palavra de Deus estava escondida nos mosteiros, através da língua. As cerimônias religiosas eram em latim, as pessoas não conheciam a palavra. Então já começam os pré-reformadores, Savonarola, John Hus, alguns outros, a buscarem do Senhor que a palavra fosse lida pelas pessoas e conhecida pelas pessoas. Então vem agora Lutero e sela esse momento, onde ele traduz a palavra, coloca as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e inicia-se então uma reforma religiosa do século XVI. Essa reforma religiosa traz consigo um derramar de Deus, do poder de Deus, não mais para iniciar a história da igreja, porque a igreja iniciou lá em Éfeso. Não é mais a entrada da igreja na história da humanidade, mas agora a igreja que se prepara para sair. Glória a Jesus. Uma igreja que se prepara para o arrebatamento. Glória a Deus. Tanto que a gente tem a primeira menção ao arrebatamento, quando o texto lá em Apocalipse, capítulo 3, se não vigiares, Versículo virei 3. a ti como um ladrão. Ou seja, essa expressão virei como um ladrão foi utilizada pelo Senhor Jesus para falar da sua segunda vinda, do arrebatamento da igreja. Então é a primeira menção à saída da igreja em Sardes. Agora, pastor Jerônimo, o que nos chama a atenção é que quando nós analisamos o texto de Joel, da profecia de Joel, nós conseguimos identificar esses 2 momentos. O momento que nós acabamos de falar sobre a igreja de Éfeso e o que o pastor Júlio acabou de mencionar, que é essa ênfase agora para esse momento da igreja de Sardes, preparando a igreja para a saída. O interessante é que o nome Sardes significa restantes. Ou seja, eram os restantes que haviam sobrevivido ao período escuro de Tiatira, a igreja medieval, 1000 anos de igreja medieval, mas foram aqueles que não se contaminaram, foram aqueles que não cederam às doutrinas de Jezabel e tudo mais. E nós vamos encontrar na profecia de Joel uma expressão sobre eles. Não sei se vocês chegaram a encontrar. Poderia ler, pastor Júlio? Joel capítulo 2, verso 32, depois o pastor Jerônimo pode comentar. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Glória a Jesus. Os restantes, né, pastor Jerônimo? Ali em Joel já havia uma profecia para o que iria acontecer em Sardes. E é interessante porque são essas 2 expressões que o pastor Douglas mencionou. Quando nós vemos a primeira expressão relacionada ao derramamento do Espírito Santo, o primeiro momento do derramamento em Pentecostes, a festa de Pentecostes, e há de ser que nos últimos dias, ou seja, ali está caracterizado o primeiro momento do derramamento. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E o que está relacionado a esse segundo momento do derramar do Espírito é a parte final do versículo que diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, para o início, ali, aquela igreja que estava saindo para o mundo e agora para a igreja fiel. E é interessante quando nós pegamos as 2 parábolas e comparamos,
A primeira fala de muitas sementes que frutificaram, que foram dadas, mas a segunda parábola fala de um homem, ou seja, poucas pessoas, são poucos. Por quê? A primeira falava do derramar do Espírito sobre todo mundo. A segunda falava sobre o fiel. Glória a Jesus. Sobre a igreja fiel, sobre o remanescente fiel, sobre o restante. Os restantes que permaneceram fiéis em Jesus. Por isso que a parábola fala de um homem, e é um tesouro descoberto. A primeira parábola era aquilo que daria muito fruto e agora é um tesouro descoberto. O homem precisa descobrir este grande tesouro, que é a palavra revelada do Senhor. Glória a Deus. E pastor Júlio, alguém pode estar pensando, né? É uma história que aconteceu há tanto tempo atrás, mas é importante lembrar que nós fazemos parte do restante. Essa história diz respeito a nós. Nós fazemos parte dessa história. Nós somos o restante. A igreja fiel faz parte do restante que está sendo batizada com o Espírito Santo. Sem dúvidas, o pastor Jerônimo mencionou que o derramar do Espírito Santo é até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, alguns podem pensar, mas os milagres, as visões, as revelações que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, tantas maravilhas que Deus operou, será que é só para aquele tempo? Será que é só para aquela época? Deus continua falando? Deus continua dando visões, revelações, se manifestando? Sem dúvidas, e nós temos a base bíblica para isso. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer se manifestar à sua vida. Deus quer que você receba também o batismo com o Espírito Santo, que é um selo de Deus no coração. E o senhor, a senhora serão revestidos do poder de Deus para vencer todas as oposições, para vencer o pecado, para vencer os vícios, para vencer aquilo que te aprisiona, aquilo que tira a paz da sua casa. Você pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda está sendo derramado até que venha o grande e terrível dia do Senhor, que será a volta de Jesus. Glória a Deus. Interessante, pastor Júlio, que o pastor comentou sobre batismo com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É interessante nós dizermos que se então não há mais operação do Espírito Santo, se não há batismo com o Espírito Santo, ou seja, Jesus parou de operar, Jesus só operou na igreja de Éfeso, ele não tem operado nos nossos dias? Não, pelo contrário, ele continua batizando com o Espírito Santo. Amém. Lembramos, né, a candeia, ninguém pega uma candeia, acende e coloca debaixo de um alqueire, nem debaixo de uma cama, mas ela fica no velador, para que possa iluminar a todos. Jesus está vivo, está na glória de Deus. Ele não está limitado ao tempo do homem. Pelo contrário, ele é eterno. Aleluia. E ele continua batizando pessoas com o Espírito Santo. Glória a Deus. E de tudo que você, o senhor, a senhora, tem ouvido, saiba que estas bênçãos, o derramar do Espírito Santo, estão também à sua disposição. Deus não está com a sua mão encolhida. Jesus está vivo no meio da igreja. Ele continua batizando o homem com o seu Espírito Santo. Se você deseja isso na sua vida, na vida da sua família, Deus pode presentear você. Isso é dom de Deus. Isso não é feito por esforço humano, mas é a graça do Senhor. Nós desejamos a todos que participam conosco deste programa um abraço fraternal aos pastores. Amém. E a paz do Senhor Jesus.